Você já parou para pensar que obedecer a Deus pode te levar direto para rejeição, solidão e até perseguição? Parece contraditório, mas foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias. Enquanto outros profetas eram aclamados por dizerem o que o povo queria ouvir, ele foi preso, calado, humilhado. Tudo isso por dizer o que Deus mandava. E o mais chocante, mesmo assim, ele não parou. Ele comprou terra em meio à guerra, orou por quem o odiava, escreveu cartas no exílio e continuou profetizando com o coração em chamas. Essa é a verdadeira força espiritual que a Bíblia revela em Jeremias 32. Uma fé que resiste quando o mundo inteiro desaba. Esse vídeo é um convite para mergulhar numa história bíblica que vai te tirar do superficial e te levar a um entendimento profundo sobre fé, propósito e coragem. Você vai descobrir que os personagens bíblicos, como Jeremias, não foram escolhidos por serem populares, mas por serem fiéis, e que talvez o que hoje parece teu maior caos seja exatamente o terreno que Deus está usando para construir algo eterno. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa jornada. Porque o que você vai aprender aqui, a maioria nunca teve coragem de ensinar. Jeremias não era apenas um nome ecoando entre as páginas da Bíblia. Ele era um homem real, que viveu num tempo turbulento, carregado de tensão política, crise espiritual e ameaça militar iminente. Era o século VII a.C. e Judá, o pequeno reino do sul, estava à beira do colapso. Os babilônios cercavam Jerusalém, enquanto o povo se agarrava à aparência da fé, mas já havia abandonado o coração da oração. O cenário histórico é de um povo que sabia das promessas, mas preferia ignorá-las quando não eram convenientes. Jeremias foi chamado jovem, ainda relutante, para anunciar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Era como acender uma vela numa caverna cheia de vendavais. A história bíblica mostra que o povo preferia os discursos de paz mentirosa aos alertas proféticos. Mas ele não cedeu. Mesmo sendo preso, ignorado e taxado de traidor, permaneceu firme como um farol num mar revolto. E é nessa fidelidade que mora uma das maiores lições que podemos tirar. A fé não é medida pela aceitação dos outros, mas pela consistência com a verdade. Muitos hoje vivem buscando aceitação, aplausos e likes, mas Jeremias pregava mesmo quando ninguém ouvia. Isso é oração em ação. Falar com Deus mesmo quando o mundo inteiro faz silêncio ao redor. Ele chorou por Jerusalém, não porque era fraco, mas porque amava. E amor verdadeiro sempre se entristece com a destruição de quem poderia ter escolhido melhor. A história bíblica não mostra um herói blindado, mas um homem vulnerável, sustentado por um propósito maior. Sabe aquela sensação de falar com alguém e parecer que as palavras batem numa parede? Jeremias conhecia bem isso. Só que ao invés de desistir, ele transformava o silêncio do povo em clamor a Deus. Sua oração não era decorada, era rasgada, intensa, cheia de verdade. E mesmo em meio à incompreensão, ele permaneceu leal à voz que o chamou. Isso mostra como os personagens bíblicos como ele não foram moldados em tempos de calmaria, mas em furacões de adversidade. Jerusalém, nesse período, já havia se afastado do Deus que a libertara do Egito. A idolatria reinava nos altos montes. Os líderes espirituais vendiam falsas promessas e a justiça se tornava um jogo político. Jeremias, diante de tudo isso, era como um estranho em sua própria casa. A Bíblia descreve seus lamentos como profundos, quase existenciais. Mas isso não a paralisava. Ele compreendia que, às vezes, a maior demonstração de fé é continuar falando mesmo quando todos decidiram não escutar. E o que dizer da coragem de Jeremias ao escrever cartas aos exilados na Babilônia, dizendo para construírem casas, plantarem vinhas e orarem pela paz da cidade inimiga? Ele entendia que oração não era apenas pedir livramento, mas aceitar o processo que a fé exige. Ele ensinava que mesmo fora da terra prometida, a presença de Deus continuava disponível. Um ensinamento que ainda hoje ecoa quando nos vemos exilados emocionalmente, espiritualmente ou socialmente. É curioso como alguns personagens bíblicos foram usados justamente quando tudo parecia perdido. Jeremias é um desses casos.
Ele foi chamado no fim da linha, quando a nação estava prestes a cair. Mas o chamado de Deus não obedece às agendas humanas. Ele surge em meio ao caos, não depois dele. E essa verdade, por mais dura que pareça, é libertadora. Deus age, mesmo que a gente só perceba isso anos depois. A vida de Jeremias é como uma semente que foi lançada num solo seco, mas que, no tempo certo, germinou. Ele pode até não ter visto a transformação completa com os próprios olhos, mas a história bíblica registra sua importância. Ele não era popular, mas era essencial. Não buscava palmas, buscava cumprir seu papel. E por mais que isso o tenha feito chorar muitas vezes, foi justamente essa entrega que o conectou profundamente com o coração de Deus. E aí entra um ponto ainda mais profundo, algo que muitos ignoram, mas que transforma tudo. É curioso como muitas vezes queremos respostas rápidas de Deus, como se ele operasse no ritmo das redes sociais. Mas na história bíblica, especialmente com Jeremias, vemos o contrário. Deus trabalha em longos processos. E isso incomoda porque exige fé que aguenta o tempo, não só o momento. Enquanto o povo clamava por livramento instantâneo, Deus falava de exílio, reconstrução e espera. Imagine ouvir que a promessa viria, mas só daqui a 70 anos. É de estremecer qualquer coração ansioso. Jeremias precisou lidar com isso, um povo que não queria ouvir verdades difíceis, que preferia seguir os falsos profetas que prometiam vitórias imediatas. Ele, por outro lado, representava o compromisso com o tempo de Deus, não com as expectativas humanas. Era como ser o único a remar contra a correnteza de um rio prestes a transbordar. Ainda assim, sua voz não falhou. A fé dele não estava na rapidez da resposta, mas na certeza de que Deus falaria e cumpriria. Essa é uma das lições mais incômodas e, ao mesmo tempo, libertadoras da Bíblia. Deus não está preocupado em atender pressa, mas em formar caráter. Personagens bíblicos como Jeremias nos mostram que a oração que sustenta não é a que exige, mas a que confia. Aquela que diz, ainda que eu não veja agora, eu creio que está acontecendo. É uma postura rara hoje em dia, onde tudo é imediato e descartável, inclusive a espiritualidade. Muitos se perguntam por que suas orações não são respondidas do jeito que esperam. A resposta pode estar na maneira como oram. Será que pedem como filhos ou como consumidores espirituais? Jeremias ensinava o povo a orar mesmo dentro do cativeiro, a edificar vida mesmo em terra estrangeira. Isso é maturidade espiritual. Aplicar isso hoje seria, por exemplo, aprender a servir mesmo quando ninguém reconhece, ou a agradecer por um processo mesmo quando não se entende o propósito. Imagine só, você está vivendo uma crise pessoal e, ao invés de prometer soluções rápidas, alguém te diz que vai piorar antes de melhorar. Foi o que Jeremias fez. Mas ele não disse isso por frieza, e sim por fidelidade. Ele sabia que o povo precisava mais de raízes do que de alívio momentâneo. A fé, para ser genuína, precisa atravessar o vale, não fugir dele. A história bíblica mostra que Deus não evita o exílio, mas o usa como ferramenta de restauração. Quantas vezes nos frustramos por esperar algo de Deus e o tempo parecer não colaborar? Jeremias viveu isso todos os dias e ainda assim escreveu cartas de esperança. Ele não era movido por resultados visíveis, mas por convicções invisíveis. A oração que fazia não era só por ele, era por uma geração futura. Isso muda tudo. É o tipo de fé que planta sabendo que talvez não seja o plantador quem colherá. Que coragem há nisso! Hoje, muitos abandonam a caminhada por não entenderem o ritmo de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, por meio desses personagens bíblicos, que perseverança é mais valiosa que euforia. Fé verdadeira não é medida pela emoção, mas pela constância. Jeremias sabia disso. Ele chorava sim, mas continuava. E se tem uma coisa que precisamos resgatar em nosso tempo, é essa capacidade de continuar, mesmo com lágrimas nos olhos.
E talvez seja por isso que a mensagem de Jeremias ainda seja tão atual. Porque não importa o quão moderno o mundo fique, o coração humano ainda se desespera diante da espera. Mas é nessa espera que Deus escreve as páginas mais profundas da história bíblica. E há algo nesse processo silencioso que poucos percebem, mas que carrega um dos maiores tesouros da vida espiritual. Um dos momentos mais emblemáticos na vida de Jeremias é quando ele é jogado dentro de uma cisterna, literalmente deixado no fundo do poço. Não é figura de linguagem, é história bíblica mesmo. Ele ficou lá, atolado na lama, abandonado por falar o que ninguém queria ouvir. E isso ensina algo poderoso. Às vezes, ser fiel a Deus te coloca em lugares escuros, não em palcos iluminados. Mas mesmo lá, a presença divina não se ausenta. Essa cena da cisterna nos convida a refletir. Até onde vai nossa fé quando tudo desaba? É fácil confiar quando as orações são respondidas com sim. Mas e quando o silêncio pesa? Jeremias não reclamou, não murmurou. Ele permaneceu, porque sua convicção não dependia das circunstâncias, mas de quem o havia chamado. Bíblia adentro, vemos esse padrão. Os que permanecem são justamente os que Deus mais usa. E quantas vezes nos sentimos dentro de cisternas emocionais, espirituais, financeiras? Esse lugar onde ninguém te vê, onde as palavras parecem sumir no eco do medo. Mas é ali que a profundidade se constrói. A história bíblica mostra que não foi o trono que moldou Davi, foi a caverna. Não foi o templo que fortaleceu Jeremias, foi o fundo do poço. São nesses bastidores que Deus prepara o cenário principal. Pense num atleta que treina no escuro para brilhar na luz. Com a alma, é a mesma coisa. Jeremias só pôde sustentar sua missão porque sobreviveu a essas cisternas. E sabe como? Pela oração silenciosa. Aquele tipo de clamor que não precisa de plateia. Ele não gritava para o mundo, mas sussurrava para Deus. Uma lição poderosa para quem acha que precisa sempre estar no centro para ser relevante. Há um detalhe lindo nessa história bíblica. Deus moveu um homem improvável para tirar Jeremias da cisterna. Isso mostra que mesmo quando ninguém ao redor se importa, Deus levanta alguém. A fé não está em controlar quem ajuda, mas em crer que a ajuda virá. E o mais bonito, veio de onde ninguém esperava. Deus ama surpreender no anonimato. Já reparou como às vezes o socorro vem por caminhos que nunca imaginaríamos? Ebed-Meleque não era sacerdote, rei ou profeta. Era um servo estrangeiro, e foi ele quem estendeu a mão. Isso nos lembra que os personagens bíblicos que marcam a diferença, muitas vezes são os que nem nome conhecido têm. Na Bíblia, os maiores feitos não são sempre feitos pelos maiores nomes. O que conta é a disposição do coração. E isso muda completamente nossa forma de ver o fundo do poço. Sabe o que é mais incrível? Jeremias saiu da cisterna e continuou profetizando. Ele não saiu com trauma, saiu com propósito. Isso é maturidade. Não permitir que o que te feriu defina o que você se tornará. O fundo do poço não foi o fim, foi o empurrão para um novo nível de entrega. E talvez hoje você esteja nesse mesmo ponto. E se a escuridão que te envolve agora for justamente o lugar onde Deus quer reacender a sua luz? Porque em toda a história bíblica existe esse padrão de reconstrução nas ruínas. O que parece ser castigo pode ser cuidado. O que parece abandono pode ser preparação. E no silêncio da cisterna, nas orações que ninguém ouve, nas lágrimas que ninguém vê, Deus está desenhando a próxima página. E ela não será escrita com tinta comum. Se tem uma coisa que Jeremias entendeu como poucos, foi o peso da rejeição. Ele foi ignorado por reis, zombado por sacerdotes e desprezado pelo próprio povo. Isso dói, mas é justamente aí que a história bíblica nos ensina algo revolucionário. A aprovação de Deus vale mais do que qualquer aplauso humano. A fé madura suporta o desprezo porque está firmada em convicção, não em conveniência. Quantas vezes você já segurou uma verdade, mas ficou com medo de falar por causa do julgamento? Jeremias viveu isso todo dia. Ele não falava porque queria ser ouvido, ele falava porque era necessário.
E quando a oração é verdadeira, ela te impulsiona a fazer o certo mesmo quando todos fazem o oposto. É como andar contra uma multidão, cansativo, mas libertador. A rejeição para muitos é sinal de fracasso, mas na Bíblia ela é muitas vezes sinal de alinhamento com o céu. Os personagens bíblicos mais usados por Deus foram também os mais perseguidos: Moisés, Elias, Paulo e, claro, Jeremias. Nenhum deles teve vida fácil, mas todos deixaram marcas eternas. Rejeição não é o fim, é parte do processo de forjar alguém inabalável. É curioso, quanto mais Jeremias era calado, mais sua mensagem ganhava peso. Isso nos ensina sobre resistência espiritual. Em vez de parar, ele escrevia rolos. Em vez de se esconder, ele dobrava os joelhos, e oração se tornava sua trincheira emocional. É aí que a gente entende que a verdadeira força não vem de fora, mas do encontro secreto com Deus. E sabe o que é mais forte? Deus nunca poupou Jeremias da dor, mas também nunca o deixou sozinho nela. Isso é um recado poderoso para quem pensa que sofrer é sinal de ausência divina. A fé dele era do tipo que não precisava de explicações, mas de presença. Ele sabia que, mesmo sem entender tudo, podia confiar. E isso é tudo que a alma precisa para não naufragar. Se alguém dissesse hoje o que Jeremias dizia na época, seria taxado de pessimista, dramático ou até herege. Mas é esse tipo de ousadia que o céu valoriza. A Bíblia mostra que os profetas não eram agradáveis, eram necessários. E a necessidade deles vinha justamente da ausência de verdade nos palácios e nas praças. A voz profética nasce onde o silêncio mata. Você já reparou como as palavras de Jeremias continuam atuais? Porque elas nascem da essência, não da moda. Enquanto muitos buscavam agradar reis, ele buscava agradar ao rei. Sua mensagem era impopular, mas eterna. E isso nos leva a refletir. Será que estamos dispostos a carregar o que Deus quer, mesmo que ninguém aplauda? Essa é a oração mais sincera. Senhor, me usa, mesmo que doa. E é aí que o caminho se estreita, quando a missão bate de frente com a solidão. Mas há um ponto pouco falado nessa caminhada, algo que poucos percebem na história bíblica e que muda completamente a forma como enxergamos nossas batalhas mais internas. Tem algo profundamente comovente na maneira como Jeremias se relacionava com Deus. Ele não escondia suas dores, nem enfeitava suas palavras. Era cru, real, visceral. A Bíblia mostra que ele chegou a dizer: "Maldito dia em que nasci". Isso não é falta de fé, é transparência. E é aí que mora a beleza. Deus não rejeita quem ora com verdade. Ele acolhe quem rasga o coração na oração. Nos Salmos, vemos Davi derramando sua alma, mas Jeremias também fez isso, só que num contexto de calamidade coletiva. Enquanto o povo mascarava a crise com religiosidade, ele escolhia se derramar. A história bíblica não omite suas queixas, nem suas lágrimas. E talvez esse seja o maior exemplo. Não esconder o que se sente diante de Deus. A fé que sustenta é a que se permite ser humana na presença divina. Algumas pessoas acham que ser espiritual é esconder a dor. Mas os personagens bíblicos mostram exatamente o contrário. Jeremias chorava, sim. Não uma ou duas vezes. Ele ficou conhecido como o profeta chorão, não por fraqueza, mas por sensibilidade espiritual. Quem sente demais, muitas vezes se cala para os homens, mas fala muito com Deus. E isso, na verdade, é um nível altíssimo de intimidade. Sabe aquela sensação de injustiça, de carregar um peso que não escolheu? Jeremias vivia isso. Ele carregava a dor de uma nação inteira e ainda era acusado por isso. Mas não deixou de orar. Não deixou de buscar respostas, mesmo que a resposta fosse o silêncio. É nesse ponto que a gente entende que, às vezes, a maior prova de fé é continuar conversando com Deus, mesmo que ele pareça não estar respondendo. A Bíblia nos mostra que Deus responde sim,
mas também forma no silêncio. E, com Jeremias, o silêncio de Deus era pedagógico, servia para aprofundar, não para castigar. Isso nos ensina a parar de confundir a ausência de sinais com a ausência de cuidado. Ele não teve anjos aparecendo, milagres imediatos ou visões espetaculares. Teve perseverança. E essa é uma das formas mais elevadas de espiritualidade. Muitas pessoas acham que os grandes personagens bíblicos viviam experiências extraordinárias todos os dias, mas a maior parte do tempo, o que eles tinham era disciplina, dor e uma decisão diária de continuar. Jeremias não era movido por resultados, mas por missão. E é essa mentalidade que faz a diferença entre quem começa com empolgação e quem termina com propósito. É bonito ver que, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jeremias nunca perdeu sua capacidade de interceder. Ele não se fechou em si mesmo. Continuava orando pelo povo, pelos exilados, pelos rebeldes. Isso é amor genuíno. A oração dele era altruísta, profunda, dolorida, mas não parava. E essa persistência é um convite a revermos como temos lidado com nossa própria dor. Ela tem nos travado ou nos moldado. E é justamente nesse ponto de entrega profunda, onde muitos desistem, que Jeremias ensina algo que poucos percebem, uma verdade silenciosa, escondida entre os versos mais densos da história bíblica, mas que carrega um potencial de transformação real para quem ousa permanecer até o fim. Em meio a tudo o que viveu, Jeremias fez algo surpreendente: comprou um campo. Isso mesmo, em plena guerra, com a cidade sitiada, quando tudo parecia perdido, ele decidiu investir. A história bíblica registra esse ato como um sinal profético. Enquanto todos vendiam, fugiam ou se entregavam ao caos, ele escolheu plantar esperança. E isso nos ensina sobre enxergar além do óbvio. Aquele campo comprado por Jeremias era mais do que um pedaço de terra. Era uma declaração de fé. Era como dizer: mesmo que hoje tudo esteja ruindo, eu acredito no amanhã que Deus prometeu. Essa é a mentalidade dos personagens bíblicos que realmente marcaram gerações. Eles agiam com base no que Deus dizia, não no que os olhos viam. E isso é uma chave poderosa para a vida. Hoje em dia somos ensinados a esperar o momento perfeito para agir. Mas Jeremias nos mostra que a oração verdadeira muitas vezes te move a agir mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele comprou terra no meio do colapso, e isso é coragem espiritual. É o tipo de atitude que diz: minha esperança não está na estabilidade humana, mas nas promessas eternas. Um convite ousado para quem vive paralisado pelo medo. Quantas vezes deixamos de semear porque o cenário parece desfavorável? Mas a Bíblia nos lembra: o que conta não é o chão visível, mas a raiz invisível. A decisão de Jeremias mostra que não se trata de plantar onde é fácil, e sim onde Deus manda. Ele não precisava entender, só obedecer. Isso é a essência da fé: confiar no que foi falado, mesmo sem garantias imediatas. E o mais impressionante, ele não apenas comprou, mas registrou, assinou, guardou o documento. Isso mostra intenção, compromisso, convicção. Oração é isso também, um ato de fé com evidências práticas. Não basta dizer que confia, é preciso agir como quem confia. Comprar um campo em meio à destruição é como dizer eu creio, sem precisar gritar. A história bíblica está cheia desses atos aparentemente loucos. Noé construiu uma arca sem chuva. Abraão subiu um monte com fé, mesmo sem ver o cordeiro. Jeremias comprou uma terra que para os homens não valia nada, mas para Deus era solo de promessa. E isso nos desafia. Estamos construindo sobre o quê? Medo ou revelação? Emoção ou convicção? A decisão de Jeremias revela algo profundo. A fé que marca a história é aquela que investe quando todos desistem. Ele não fez isso para ser visto, nem para provar algo. Ele fez por obediência. E é isso que torna o gesto tão poderoso. Foi silencioso, simples,
quase invisível, mas eterno, porque quando a oração é acompanhada de ação, ela se torna profética. E talvez seja isso que falta em muitos hoje: decisões proféticas, escolhas que não fazem sentido aos olhos naturais, mas que ecoam o céu. E nesse ponto da jornada de Jeremias, algo ainda mais profundo começa a se desenhar. Algo que não está só no campo que ele comprou, mas no que ele estava prestes a deixar escrito para as próximas gerações. Agora, me diz, quantas vezes você já pensou em desistir só porque o caminho ficou estreito demais? Quantas vezes você questionou se vale mesmo a pena continuar orando, esperando, sem ver mudança alguma? Jeremias é a prova viva de que permanecer firme, mesmo no silêncio, mesmo nas lágrimas, vale a pena. Ele não foi reconhecido